Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Vamos, neste momento, então, estar orando, agradecendo ao Senhor pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, que é poder de Deus, poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Deus amado, nos ilumina, fala com a gente, ó Pai amado. Eu sei que o Senhor tem falado e continua falando, ó Deus amado, e querendo o Espírito Santo, nós queremos ser convencido pelo Senhor. Convence, Senhor, cada um de nós. Diga assim, meu irmão: Senhor, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Me convence, querido Espírito Santo, para que eu obedeça em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, é muito importante a palavra de Deus. A palavra do Senhor é muito importante. E nós somos encorajados pelo Tiago para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E para ser praticante implica a obediência. Obediência à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto, ele fala sobre missões. Ele fala sobre a vontade do Senhor. Como diz aqui no versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Diz: a palavra está junto de ti, está na tua boca. Louvado seja Deus. Olha como é forte, como é tremendo. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quer dizer, a palavra da fé que nós pregamos. Então, nós não temos desculpas para dizer: não, eu não sei, eu não tive oportunidade. Amados, o Senhor está chamando homens e mulheres para cumprir a grande comissão, para cumprir a obra missionária, para levar o Evangelho. E a Bíblia fala que nós precisamos pregar o Evangelho para que ele volte. Quando esse Evangelho for pregado para todo mundo, então virá o fim. Então, nós precisamos anunciar o Evangelho, falar de Jesus Cristo para as pessoas, falar do Evangelho para as pessoas. Porque se nós, amados, não falarmos do Evangelho, nós corremos o risco de nós também não sermos salvos. Como o apóstolo Pedro, ele fez uma declaração, que aquelas pessoas que não pregam o Evangelho, elas acabam esquecendo de que seus pecados foram perdoados. E vai esfriando, esfriando, esfriando na fé, vai naufragando na fé. E é isso que o inimigo quer. Como esses dias eu disse, a respeito do amor de muitos esfriarão.
Por que o amor esfria? Falta da prática da pregação do Evangelho. Falta da prática da divulgação da palavra de Deus. Hoje, nos dias de hoje, é comum nós ouvirmos falar de pessoas que têm o título de evangelista, mas não evangeliza. Que diz que são evangélicos. E qual é a sua religião? Eu sou evangélico, mas não evangeliza. Tem alguma coisa errada. Já pensou um pedreiro? Eu sou pedreiro, mas eu não assento tijolo. Eu não faço, não sei manejar uma colher. Eu sou um eletrônico, mas eu não sei o que é um multímetro. Eu sou um crente, mas eu não sei falar que Jesus salva o pecador. Eu passo um ano todo sem falar de Jesus Cristo para as pessoas, sem fazer uma oração pelas pessoas. Então, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. E nós, amados, não podemos ser egoístas e guardar essa palavra só para a gente. Não, eu estou salvo, então tudo bem. Então eu não preciso mais falar, eu já garanti minha salvação, os outros. Não, amados, nós não podemos pensar assim. Eu quero encorajar você para nós estarmos fazendo a obra missionária, evangelizando, fazendo os cultos ao ar livre, indo nas comunidades, indo nas casas, nos vizinhos, levando uma palavra de salvação. As pessoas estão precisando dessa palavra. Às vezes eles pensam que não precisa, mas quando você revela a palavra para eles, eles vão entender que eles precisam da palavra. Às vezes a gente, mas por não ter contato com o Evangelho, pensa que as pessoas não precisam, mas elas precisam do Evangelho. Porque é a única solução para a humanidade é o Evangelho. Não tem outro caminho. O único caminho, só Jesus. Não existe outro caminho. Não tem outra solução para a humanidade. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu sozinho não consigo. Amém. Você não consegue. Então vamos unir as nossas forças e vamos fazer. Eu louvo a Deus pelas pessoas que foram ontem ali lá na feira. Não foi um número seleto de pessoas, mas os que foram, tenho certeza que foram abençoados. E as pessoas ouviram. E nós vemos que há uma resistência em relação ao Evangelho. Mas por quê? Sabe por quê? Porque nós nos retraímos. Porque nós deixamos o inimigo ocupar o espaço que era nosso. Nós permitimos que aonde era para estar sendo tocado louvores, sendo feito culto, nós permitimos que o inimigo fizesse pagode, fizesse festa das trevas, com regada de coisas perniciosas, e nós nos retraindo, me perdoe a expressão, nos acovardando, nos recuando, ficando intimidados diante da circunstância. Ontem mesmo nós vimos que o inimigo tentou nos intimidar, mas tudo podemos naquele que nos fortalece.
Quando eu perguntei para uma senhora, falei, vamos fazer um culto bem aqui. Uma senhorinha, eu pensando que ela ia ficar feliz, ela falou, não, eu não quero. Por quê? Porque eles estão acostumados com as coisas ruins. Quando as pessoas estão acostumadas com as coisas ruins, quando chega coisa boa, elas não querem. Mas nós podemos mudar essa situação. Como? Mostrando o caminho. Mostrando para as pessoas que há solução para a humanidade. A solução é Jesus. Aleluia! A solução é Jesus. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo na humanidade. Com tanta violência, com tanta injustiça, com tanta corrupção. Quando o Evangelho chega, muda as coisas. Muda. Ele mudou a minha vida. Eu tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas aqui. Não é verdade? Ele mudou a sua vida, o Evangelho muda a sua vida, mudou ou não? Muda, ele muda. E aqui a palavra do Senhor diz, olha, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, para a pessoa ser salva, só um meio, tem que confessar Jesus Cristo com a boca e crer com o coração. Só por esse meio. Como é que as pessoas vão confessar Jesus com a boca e crer com o coração? Só quando elas ouvirem o Evangelho, quando alguém conduzir ela a esse caminho. O versículo 10 diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, tem que confessar com a boca e crer com o coração. Tem que confessar com a boca e crer com o coração. Amados, esse texto, muitas vezes a gente pega para aplicar na vida das pessoas que estão lá fora da igreja, que não se converteram. Mas essa palavra se aplica a nós também. Porque se nós não confessarmos com a boca, não tem como nós crermos com o coração. Se nós não falarmos de Jesus com a nossa boca para as pessoas, como que a gente vai crer? Como a gente prova que a gente crê em Jesus de verdade? Quando a gente fala de Jesus. Quando a gente não tem coragem de falar de Jesus, quando a gente não tem aquela ousadia, de falar de Jesus, é porque nós não estamos crendo o suficiente. Porque só fala quem crê com o coração. Porque é o que Tiago disse. Fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. Então, a pessoa dizer que tem fé em Jesus Cristo é muito fácil. É muito fácil dizer que aceita Jesus Cristo. É muito fácil dizer que é crente. É fácil. Não é difícil dizer. Tem gente que fala assim, é tão difícil ser crente. Às vezes eu até entendo que as pessoas dizem que é tão difícil ser crente, por quê? Porque quando ela quer realmente fazer a obra de Deus, então aí é difícil. Mas ser crente sem fazer nada é muito fácil. Eu posso dizer que eu sou um doutor, um médico, se eu não faço nada, é fácil ser médico. É fácil ser um engenheiro, é fácil ser um policial, é fácil ser, se eu não faço, vai estar lá na pele. Aí que eu vou saber se é fácil. É fácil dizer que eu sou um consultor, se eu não faço, se eu fico só sentado e não faço, é fácil dizer. Mas vai lá na prática, e aí as coisas vai ver que realmente não é tão fácil, mas quando você quer, você consegue. Você paga o preço. Por quê? Porque você crê no Deus que te salvou, no Deus que te libertou, porque você tem fé
E quando você tem fé, você faz. Agora, quando você não tem fé, fica só falando uma coisa que não é realidade e não tem a prática. Então, quando nós praticamos, como é que nós temos que praticar a palavra? Estudando e transmitindo o que a gente aprende para as pessoas. Por quê? Como é que as pessoas vão crer? Se não há quem pregue. E quem é que prega? É quem crê. Olha aqui o versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Tem uma versão que diz que não será envergonhado. Então, quem crê em Jesus, amados, ele não é confundido. Quem crê em Jesus não fica intimidado, não se intimida com a circunstância. O inimigo tenta intimidar, mas ele fala, eu creio em Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta no nome de Jesus. É assim. Simples assim. Eu sou pobre, pequenininho, mas eu penso no como Deus pensa a respeito de mim. Eu vou lá pregar. Eu só tenho uma caixinha de som desse tamanhozinho. A pessoa está com um carro de som, um trio elétrico. Eu vou lá com a minha caixinha de som, porque eu creio. Eu creio no Evangelho. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele está aqui. Então eu creio, eu vou. Mas eu não sei tocar direito, mas eu vou. Eu não sei falar direito, mas eu tenho fé e eu vou. Mesmo que eu não sei falar direito. Moisés também não sabia falar direito. Moisés tinha problema vocal que fala, fonético. Moisés tinha. Mas isso não foi motivo para ele não fazer a obra de Deus. Ele fez. Amém, amados? Eu conheço um pastor, talvez ele vai até assistir, ele me permita dar o exemplo, pastor José Freire. Pastor José Freire foi uma bênção na minha vida. Pastor José Freire, quando ele ainda não era pastor, ele era um jovem, solteiro ainda. Quando eu me converti, os primeiros dias da minha conversão, ele ia lá na casa de recuperação pregar o Evangelho. Gente, o pastor José Freire, na época, ele não conseguia pronunciar uma palavra inteira, porque ele tinha problema. Isso eu estou falando, não é para... Ele sabe que é um milagre que aconteceu na vida dele. Mas quando ele pegava o microfone para pregar, irmãos, a pastor Holanda conhece ele. Quando ele pegava o microfone para pregar, acabava todinho o problema que ele era gago, acabava todinho o problema de... Mas ele não era uma pessoa que era pouco gago, mas ele era muito. Mas quando ele pregava, o microfone começava a pregar. Era 40 minutos de unção e de poder e acabava aquele problema de gaguejar. Uma unção, um poder, sabe? Ele tinha mais ou menos naquela época, acho que uns 17 anos, 18 anos. Hoje ele já é vô, né? Já é vô e continua pregando o Evangelho. Continua anunciando o Evangelho. Continua anunciando as boas novas. Eu louvo a Deus porque ele foi um canal de bênção para a minha vida. As mensagens ali encorajadoras que ele pregava. E quantas pessoas se converteu através do pastor José Freire. Então, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas podem se converter através de você, através do seu testemunho? Mas eu não posso. Você não pode só se você não quiser. Só se você não quiser.
Se você não quiser, aí você não fará. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, Deus fala assim: tu quer? Eu quero. Lembra quando aquele homem chegou com Jesus? Falou assim: olha, Senhor, se tu quiseres, eu serei curado. Jesus falou o que para ele? Eu quero ser curado. Você quer? Quer fazer a vontade de Deus? Quer obedecer ao Senhor? Quer levar o Evangelho? Quer ser um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor? Se você quer, Deus também quer. E aí o milagre vai acontecer na sua vida e através da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. E aqui no versículo 12, ele diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, amados, o Evangelho é para todo mundo. Nós precisamos pregar o Evangelho para todo mundo, todo mundo. Mulheres, crianças, senhores, senhoras. As pessoas que têm ideologia tal, ideologia... Não, nós temos que pregar para todos. Todos. Quem aceitar o Evangelho será salvo. Quem não aceitar será condenado. É o que diz a Bíblia. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então o que nós temos que fazer? Nós não sabemos quem é que quer ser salvo e quem é que quer ser condenado. Como que a gente fica sabendo quando as pessoas querem ser salvo ou querem ser condenado? Quando elas recebem o Evangelho ou quando elas não recebem. Se elas receberam o Evangelho, glória a Deus, elas querem ser salvas. Se elas não querem o Evangelho, então, glória a Deus também, porque elas querem ser condenadas. Mas nós fizemos o quê? A nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, a pessoa fala assim: olha, o pastor morava tanto tempo aqui do lado da minha casa, e ele nunca falou de Jesus para mim. Olha, eu nem sabia que era... fulano era crente? Nossa, morreu, eu nem sabia, olha, que coisa, né? Fulano morreu, eu nem sabia que era crente, olha. Pensou que tristeza? Existe, não é? Olha, fulano era crente? Era um crente secreto. Agente secreto. Amados, crente não pode ser agente secreto. Crente secreto, que ninguém fica sabendo. Aí eu vou contar uma ilustração aqui. Tinha um rapaz assim, bonito assim, igual esses rapazes que estão aí, ó. Tipo o Guilherme, assim, o Davi, aí, ó, Gustavo. Aí o pai do rapaz falou assim: olha, você se prepara, porque você vai para as Forças Armadas, e lá nas Forças Armadas não é fácil, a perseguição é grande. Aí ele falou: não, papai, tudo tranquilo, você vigia. Aí tá, terminou lá o tempo lá de recruta. Aí o pai falou assim: então, meu filho, como foi lá? Ih, pai, foi tranquilo. Foi tranquilo, mas por quê? Diz aí para mim. Falou assim: ninguém ficou sabendo que eu era crente. Quer dizer, passou um ano lá e ninguém descobriu que ele era crente. Para ele foi tranquilo. Mas, na verdade, o que foi? Foi uma derrota para ele. Não foi bonito, não. Quer dizer, ele passou um ano, não foi perseguido, porque ele não tinha se declarado como crente. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim: não, eu não vou falar porque as pessoas vão me achar chato, vão me achar enjoado, então eu não vou falar de Jesus para a pessoa, eu não vou entregar um folheto, porque as pessoas vão me achar enjoado. Que me achem enjoado, eu vou fazer a obra de Deus. Às vezes tem gente que não quer falar para um parente de Jesus, porque senão vai ficar magoado. Mas se falar com saber, com a graça de Deus, é só não começar a agredir, né?
Porque pregar o evangelho não é agredir as pessoas, né? É como um dia um jovem novo convertido, e aí ele foi evangelizar uma pessoa de uma outra religião e falou assim: olha isso aqui, vocês vão para o inferno. Aí eu olhei para ele, um dia eu chamei ele de lá e falei: vem aqui. Não, pastor, eu tenho que aceitar, porque... Eu falei: sim, vem aqui, vamos conversar. Você lembra quando você não era crente? Lembra? Já pensou se eu fizesse o que você está fazendo contigo, você ia ter aceitado Jesus Cristo? Ele falou assim: não, pastor. Eu falei: então, tá vendo? Então você não pode maltratar as pessoas. Dizer que ela vai para o inferno porque ela tem imagem, porque isso, que aquilo. Você tem que levar o evangelho. Leva o evangelho primeiro. Leva a salvação, o Salvador. Fala do Salvador. Fala que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus ama o pecador. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. Porque a nossa função é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O Evangelho é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento. Aí a pessoa vai me arrepender do quê? Aqui a palavra de Deus está mostrando. O que você tem que se arrepender? E aí o Espírito Santo é que vai convencer. Não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! E aqui o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor? Se elas ouvirem o Evangelho. E aqui no versículo 14 diz: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão se não há quem... e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como que as pessoas vão crer? Não, todo mundo já ouviu o Evangelho. Você já falou? Nós já falamos para aquela pessoa o Evangelho? Como que a gente sabe se ele já ouviu? Se nós não falamos? Nós só vamos saber se a pessoa já ouviu se nós falarmos com ela. Aí ela vai dizer, às vezes eu estou convidando a pessoa para vir para a igreja e fala assim: não, eu já congrego na igreja fulano de tal. Amém. Glória a Deus. Vai com Deus, Deus abençoe. Fico feliz de saber que você está no caminho. Mas se eu não tivesse abordado ela ia saber? Eu ia saber que ela tinha aceitado a Jesus, que era crente? Não. Porque não anda com um rótulo na testa, assim: olha, eu sou crente. Apesar que tem casos que você olha para a pessoa, você vê um brilho, e você vê que a pessoa é crente. O brilho do Espírito Santo. A pessoa, você olha assim, você fala: pessoa é crente. Mas tem casos também que você se engana, você pensa que é crente, e às vezes fala, a aparência... Por isso que não pode ir muito pelas aparências. Né? Maquiagem pode mudar muita coisa. Muda ou não muda? Muda. Vou só contar aqui um caso, quando eu era adolescente. Eu lembro que a gente trabalhava na roça. Eu trabalhei um bocado de tempo na roça. Apanhando algodão, capinando milho, ralheando algodão, arrancando feijão, coisas assim, né? Adubando, quebrando milho. E eu lembro que nesses caminhões de turma tinha muitas mulheres também, jovens, senhoras. A semana toda a gente via aquelas pessoas, os trabalhadores, e elas usavam aquelas roupas, todo negócio na cabeça, né, para não se queimar e tal, aquela coisa toda. Quando chegava no final de semana, você não conhecia mais ninguém. Só sabia, conhecia os homens, né? Porque os homens eram sempre a mesma coisa, né? Agora as moças, principalmente as moças, você nem sabia quem era. Por quê? Porque elas se transformavam.
Elas se transformavam. Aquelas unhas toda preta da roça já não tinha mais. Aquelas roupas toda esquisita lá da roça também não tinha mais. Aqueles negócios que punha na cabeça, né? E arrumava, se arrumava todinho. A maquiagem muda. Muda e muito. Né? Mas não é só isso. O coração também. Porque a mesma pessoa que estava lá na roça era a mesma pessoa que estava lá no final de semana. O coração era o mesmo. Então é isso que a gente tem que entender. Que nós, amados, temos que ser crente em todas as circunstâncias da nossa vida. Em todos os lugares que nós estivermos. Você está lá no trabalho, você é um embaixador do Evangelho. Você está na escola, a gente tem que testemunhar o Evangelho, mostrar que nós somos crentes. Eu estava lá no trabalho, as pessoas iam contar uma piada falando assim, o pastor está bem ali. O pastor está ali. Vamos respeitar, não conta piada aqui agora não. Por quê? Porque as pessoas, amados, vê que a gente é crente, que a gente é luz. Quantas vezes as pessoas, por respeito, vai vindo, fumando, quando vê, some com o cigarro, joga o cigarro fora, amassa, para não soltar fumaça perto da gente, porque respeita. Por quê? Porque a gente dá o testemunho. A gente precisa dar o testemunho, mostrar que nós somos crentes. E muitas vezes essas coisas, isso não é forçado, isso aí é algo, já a presença de Deus na vida da gente. Então diz aqui, como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão invocar, perdão? Eles vão invocar quando eles ouvirem. E quando eles ouvirem, eles vão crer. E quando eles crerem, eles vão, então, aceitar. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. As boas novas, né? Anunciar as boas novas. Amado, de coisa ruim o mundo está cheio. Não é verdade? Está cheio. De notícia ruim, a gente nem precisa falar, porque está aí aos montes, de peste, guerra, terremoto, desgraça. Está aí aos montes. Mas e o Evangelho? Aí o inimigo inventou uma tese assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é coisa das trevas, para que a gente não fale o Evangelho. Conselho é bom, e é tão bom que é dado de graça. É pela graça. A gente é salvo pela graça. A gente é salvo de graça, porque Jesus pagou por nós a salvação. E nós temos que estender a salvação também de graça. Por quê? Porque não tem dinheiro que possa comprar a salvação. Nem ouro, nem prata. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Amados, se todos obedecessem ao Evangelho, sabe o que teria já acontecido? Nós não estaríamos mais aqui, com esse calor. Nós não estaríamos mais aqui com essa violência, com essas injustiças. Nós não estaríamos mais aqui. Se todos crescem no Evangelho, sabe o que teria acontecido? Jesus já tinha voltado. O arrebatamento já tinha acontecido.
Mas as pessoas vão recebendo o Evangelho e vão ficando pela beira do caminho. Creem até um certo ponto, aí depois vai se desvanecendo, esfriando. Eu quero que o Senhor me sustente. Eu estou com 51 anos. Eu quero que o Senhor me sustente para que eu não desista. Eu quero ter força para que até o último dia da minha vida eu pregue o Evangelho. Que eu fale de Jesus. Estava fui visitar lá o nosso tio lá, já fraquinho, 90 e poucos anos. E ele pregando o Evangelho. A alegria dele era falar, pregar o Evangelho. Tio Zé, né? Falar. Se ele pudesse, ele saía de bicicleta ainda, falando de Jesus para as pessoas na rua. Porque até com uns 80 e tantos anos ele estava fazendo isso. Agora já não dá mais para andar de bicicleta, com 84 anos quase, né? Não dá para andar de bicicleta para sair falando de Jesus. Então, 94, né? 90, né? Completou 90. Aí, 90 anos, já pensou? Sabe, amados, Abraão, o amigo de Deus, ele, com mais de 100 anos, ele continua o quê? Firme na fé. Vida abundante. Servindo ao Senhor. E nós não podemos desistir, mas nós temos que ficar firmes também. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E, junto com a gente, muitas pessoas serão salvas através do nosso testemunho. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem por onde? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé eu tenho. E quanto mais fé eu tenho, mais eu obedeço, mais eu pratico. Amém?